Então bora falar um pouquinho aqui sobre a série You, né? You é uma série da Netflix que, pra quem não conhece, pra quem nunca ouviu falar, aborda sobretudo a vida do Joey, né? O Joey, ele é um personagem, na verdade, é um cara que trabalha numa livraria. Ele trabalha cuidando ali dos livros, né? Ele tem todo um trabalho de restaurar livros antigos também. Enfim, é como se ele fosse também um vendedor daquela livraria. E com isso, a série inicia, né, mostrando esse lado e mostrando como é que ele conhece, basicamente, uma moça chamada Beck. Eu tô aqui analisando só para que, enfim, para que vocês entendam, precisamente a primeira temporada. Por que isso é importante? Porque depois vocês vão ter outros, né, acontecimentos ali nas outras temporadas. Mas o que me interessa aqui é discutir a primeira temporada, porque me interessa discutir basicamente uma dinâmica ali psíquica de dois grandes personagens, que é o Joey e a Beck, tá? E aí o Joey, né, conhece a Beck e fica aparentemente perdidamente apaixonado pela Beck. A Beck é uma moça absurdamente linda, né, assim, fora da curva, uma beleza até mesmo angelical, né, sedutora, sem querer ser sedutora, pelo menos não de maneira escrachada, o que é bem interessante. Depois eu vou falar disso pra vocês, né, de como é que isso funciona psiquicamente, né, quem é essa mulher que é angelical, mas é sedutora ao mesmo tempo, que tipo de mecanismo é esse, né, psiquicamente falando. E aí o Joey se interessa por essa moça e acontecerão questões ali que não vem ainda nesse momento agora, né, falar, mas que vocês irão entender posteriormente. O que me interessa de antemão aqui falar para vocês é uma coisa que o Freud mesmo já havia discutido, sobretudo quando ele escreve um texto chamado Personagens Psicopáticos no Palco, né? Basicamente o Freud vai analisar do porquê que as pessoas se interessam tanto, né, por determinados personagens, determinadas figuras em cima do palco, né? Por que a gente se movimenta tanto em relação àquela trama, em relação aos personagens, por que a gente sofre, por que a gente fica feliz, né? Então Freud está tentando entender os mecanismos psíquicos, né, que nos afetam ali quando a gente está assistindo algumas peças de teatro. Naquele momento, né, obviamente ali para ele eram peças de teatro, né? O Freud não tinha Netflix, né? Não tinha Amazon Prime, enfim. Então ali para ele a análise que ele faz ainda são de peças teatrais. E ao discutir isso, né? Ao discutir do porquê que a gente se interessa e se envolve tanto com essas tramas e com esses personagens, a gente tem um ponto que ele é fundamental, inclusive para mostrar para vocês do porquê que eu tô falando aqui de You. Quando eu fui saber, né, da origem dessa série, eu soube através, na época, de algumas alunas, e eu estou frisando que foram alunas porque isso é um dado importante para que a gente possa discutir depois, né? Algumas alunas à época que eu dava aula numa outra instituição, que não a instituição atual, que é a Estácio, elas vieram atrás de mim, assim, enlouquecidamente pedindo para que eu pudesse analisar a série, porque falaram que era a melhor série dos últimos tempos e que eu deveria analisar o Joey, porque elas queriam entender quem era o Joey, porque assim, ele era um personagem tão maravilhoso, né? Um homem que, tipo, talvez ele só estivesse fazendo aquilo ali por amor, de fato, aquela coisa que eu brinco inclusive com os meus amigos. Olha, eu só vou te esquartejar, mas é por amor, tá bom? Eu só vou te bater, mas é por amor, tá bom? É só por isso. Loucura, né? E aí eu fui assistir a tão alardeada série. E, assim, chata. Não tem nada demais. Né? É uma série clichê, sobretudo pra quem é da área. Né? Por que eu tô falando que ela é clichê, sobretudo pra quem é da área? Porque o funcionamento, sobretudo do personagem que elas queriam que eu analisasse, que era o Joey, ele é óbvio. É um funcionamento psicopático, né? O Joey, ele é um serial killer. Já posso antecipar isso pra vocês também. O Joey, ele é um serial killer, ele é um psicopata. Então todo o funcionamento dele é muito escrachado, é muito clichê. Não há novidade, né? Então ele não me interessou. Só que tem uma personagem que me interessa, que é a Beck, né? Que é a vítima, de fato,
da primeira temporada, pelo menos, né? A série da primeira temporada gira toda em torno da relação do Joey com a Beck. E aí, esse me interessou. Essa personagem me interessou. Por quê? Porque ela meio que era o reflexo das minhas aluninhas à época, né? Todas efervescentes ali para que eu analisasse o príncipe encantado, mas que não é bem um príncipe encantado, mas que talvez tenha uma justificativa no que ele esteja fazendo, e etc, etc, etc. Né? Então, a Beck, ela era a expressão máxima de tudo aquilo que as alunas estavam me trazendo ali de antemão. Então, a primeira coisa que a gente pode entender é que o interesse pelo Joey, o interesse pela série, é um fetiche no final das contas. É um fetiche, é um interesse por sujeitos que burlam a norma, as regras, as leis. Porque eles fazem aquilo que nós desejaríamos fazer, só que não podemos porque somos seres castrados. Seres na cultura. Seres que precisam se adequar às normas civilizatórias. Então é por isso que todos esses personagens, todos esses sujeitos, né, na vida real, inclusive, eles chamam muita atenção. É por isso que todo mundo quer saber sobre psicopata, todo mundo quer saber sobre serial killer, todo mundo que burle aquilo que você neuroticamente precisa se ater, se torna interessante, de fato. Então é basicamente esse, de antemão, o interesse pelo Joey, né? A gente tenta, no final das contas, se coadunar com aquilo ali que está posto, que a gente jamais poderia colocar em prática, no final das contas. Então, nesse texto do Freud, de 1905, com personagens psicopáticos no palco, o Freud discute basicamente, ele está interessado ali, né, em demonstrar basicamente os mecanismos psicológicos implícitos na apreciação de uma obra de arte. É isso que o Freud quer mostrar pra gente, né? Em última instância, o espectador, ele obtém uma espécie de prazer por meio da identificação com os personagens. Então isso já me traz, inclusive, aqui para a própria discussão da série You. Falando sobre isso, né, eu, enfim, não vou, no final das contas, me alongar muito, o que me interessa de fato aqui é discutir todo esse mecanismo com vocês. Falando sobre isso, a gente já pode também entrar numa outra discussão que tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que é pulsão versus sublimação. A pulsão, esses impulsos que nos levam para determinados objetivos e que por vezes não são objetivos tão nobres, eles precisam encontrar algum tipo de limite, algum tipo de barreira. E quem que pode fazer esse tipo de limite, esse tipo de barreira? O próprio processo sublimatório. Então, o fato de nós adorarmos personagens hediondos, a gente, enfim, esses personagens por vezes eles têm ali o aval, o amor e o interesse do público, basicamente pode estar dentro de toda essa dinâmica entre eu tenho um fascínio por aquilo que eu inconscientemente desejaria exercer, só que eu não posso exercer. Então eu preciso ter um fascínio, eu preciso adorar, eu preciso amar aquilo ali que está posto. Isso é interessante porque sempre me perguntam, né, do porquê que tem determinadas mulheres que mandam cartas para criminosos, né, de alta periculosidade na cadeia e se apaixonam e querem casar e etc. É basicamente por conta dessa dinâmica, né? Então o fascínio, ele vem disso que é proibido, disso que é negado, né? E que, enfim, encontra ali algum tipo de barreira, né, em algo que você não pode de fato exercer no final das contas. Como eu disse pra vocês, eu estou vendo aqui as minhas anotações, só para que eu não me perca aqui com vocês, né? Como eu disse pra vocês, que o que me interessa aqui discutir é a Beck, porque ela é a personagem mais interessante de fato da série. Então eu vou falar agora aqui um pouquinho sobre a Beck pra vocês. Quem é a Beck? Basicamente a Beck, ela é uma moça linda, né? E ela é aspirante a escritora. Ela até faz ali mestrado, né, literatura, salvo engano. E ela meio que olha que coisa interessante, né, e dual também, né? Ela meio que vive num mundo intelectualizado, mas o que sempre sobressai é o corpo dela.
a parte corporal. E aí, antes de vocês virem com aqueles blá blá blá, enfim, aqueles discursos prontos todos, porque é o corpo da mulher, parem com pelo amor de Deus, a gente tá falando de psicanálise aqui, não de bobagem, bobeira, tá? Então, se nós estamos falando de psicanálise, a gente tem sempre que se ater aos processos inconscientes que estão em curso. Então, a primeira coisa, por que mesmo eu sendo uma moça linda no ambiente intelectual, o que sempre sobressai é o meu aspecto corporal, é o meu corpo. Isso acontece com todo mundo. E aí sempre a primeira vez que eu falei sobre isso, né, eu sempre dei um exemplo de uma amiga minha que ela é muito bonita, só que ela nunca é vista pelo corpo. Ela nunca é tomada pelo corpo. A competência profissional dela sempre vem à frente. Então isso é muito interessante, né? Por que eu tenho uma moça tão bonita quanto, que é vista somente pela competência profissional, e tenho outra que as pessoas subvertem a ordem, ainda que no ambiente acadêmico tentam conquistá-la porque ela é uma moça muito bonita? Então isso já quer dizer alguma coisa de um processo de implicação do sujeito, e que é muito importante no final das contas. E aí a Beck, ela tenta conquistar e impressionar todos que a rodeiam, né? Desde do professor, do orientador, do próprio Joey, da amiga, que não é bem amiga, mas enfim, ela tenta impressionar todo mundo ali que tá ao redor dela. O Joey, ele é um rapaz pacato, né? Até então, ele é um rapaz pacato que trabalha numa livraria e que se interessa pela Beck, né, à primeira vista. É tipo essa história, né, esse clichêzão, é uma típica história americana, só que com um acréscimo a mais, que é o desenrolar de toda a trama, basicamente. E o que me interessa em You, né, aqui pra vocês? O Joey tem uma frase que é muito interessante e que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir agora aqui, né, nesse momento. O Joey diz o seguinte: olha, as pessoas, elas são muito fáceis de serem enganadas. Elas são fáceis de serem enganadas porque é só você falar o que elas querem ouvir que elas acreditam. E que elas cedem a você, né? Então você consegue manipulá-las porque você fala aquilo que elas desejam ouvir. O Freud tem uma frase mais ou menos parecida com essa, mas que tem a ver, mas só que ele fala sobre isso em relação às massas. Ele diz que as massas não desejam verdade, elas anseiam por ilusões. É verdade também. E aí, se nós mudássemos massa por indivíduos ou sujeitos, a gente teria a mesma fórmula aí que o Joey tá falando pra gente aqui nesse momento. Por que o Joey consegue perceber isso? Porque ele é um psicopata. E porque ele trabalha com a razão. Ele é 100% razão. Ele é extremamente racional. É meticuloso, ele é ardiloso, ele é articulador, ele tem uma inteligência fora da curva. Isso é muito interessante também, é como todo psicopata. Só que o Joey também, ele é impulsivo, ele é agressivo, ele é descontrolado, sobretudo em situações estressantes, como todo psicopata. Então é aquele cara que de dia ele é uma lebre e à noite ele é uma raposa. E cada vez que ele é exposto a determinadas situações, isso pode ir se acentuando, né? Eu costumo dizer, e é verdade, que o psicopata, ele começa a perder as estribeiras quando ele perde o controle das situações. E aí ele vai cometendo várias lambanças, né? Então, de um crime que era extremamente articulado e meticuloso e organizado, se transforma em um crime que vai deixando vários rastros, a ponto de ser muito fácil, né, pegar esse sujeito. O Joey, no final das contas, ele tem um funcionamento que é bem interessante, né? Porque a gente vai sabendo disso depois, na medida em que a série vai se desenrolando. Mas o Joey demonstra pra gente um tipo de funcionamento que nos confronta com a própria realidade dos fatos, né? Então o Joey, ele vai demonstrando que no final das contas ele só consegue ter acesso a determinados sujeitos porque esses sujeitos de alguma maneira se colocam naquela situação, o que é muito interessante pra gente aqui dentro da psicanálise.
E é isso, no final das contas, que me serve aqui para discutir com vocês o próprio funcionamento da Beck. Mas antes de eu falar da Beck, eu vou pegar algumas notas que eu deixei aqui que são importantes para vocês, no sentido de uma leitura psicanalítica, né, de fato, de alguns fenômenos. Então, olha só, a gente tem algumas questões específicas na série, né, nessa primeira temporada da série. A primeira coisa é a narração em off do Joey, né? Essa narração em off, para quem não sabe, é quando estão passando ali determinadas cenas e o narrador, ele tá no fundo, né? Ele não aparece, só tem a voz dele narrando o que vai acontecer. Isso é a narração em off. Isso é a analogia do processo analítico, né? Então, basicamente, quando o Joey ele fica indo e voltando na história, nessa narração em off, é o mesmo percurso que o analisando faz quando ele tá na clínica dizendo, mas se eu tivesse feito isso, o que tinha acontecido, e aí olha só, eu fiz isso e aconteceu isso. Então essa narração que fica de fundo, em off, ela é uma analogia do próprio processo analítico, em última instância. O Joe, ele justifica, né, os atos que são socialmente reprováveis, né? Então é aquela coisa bem do psicopata mesmo, olha, eu te bati, mas é porque você pediu, ou você gostou, você só não sabe que gostou, mas você gostou, né? Ou então, olha, eu te roubei porque você deixou sua bolsa aí à mostra, né? Ou eu te estuprei porque você tava de saia curta. Então, assim, esse tipo de funcionamento é um funcionamento psicopático, em que ele imputa uma culpa que é dele no outro, no final das contas. E o Joey, no final das contas, ele expõe uma similaridade que todos nós também temos com ele. Talvez por isso que muitos se sintam persuadidos, né, pelo funcionamento dele, tentando inclusive justificar todas as atrocidades que ele havia cometido, né? Tipo, mas olha só, nenhuma mulher também foi boa o suficiente pra ele, é por isso que tá tudo bem de esquartejar. Isso vale tanto pro Joey como pra casos reais, tá? Um caso que eu sempre trago, que é uma realidade, que é o caso da Elise Matsunaga, sobretudo depois da série que fizeram pra Netflix, né? Quantas e quantas pessoas, inclusive pessoas extremamente inteligentes, né, foram persuadidas. Porque o psicopata, ele tem esse poder, no final das contas, né? Então, a narrativa que ficou socialmente construída foi: ela é uma mulher coitada, né? O cara, um machista, escroto, que traía, e aí por isso que ela esquartejou. Só por isso, né? Que ela degolou o cara enquanto estava vivo. Mas tá tudo bem, porque ele foi machista, porque nós vivemos na sociedade patriarcal, então tudo bem você degolar. Olha que loucura. E um psicopata reina nesse tipo de narrativa, que é criada pela própria sociedade. E tem um ponto importante aqui do Joey para que eu possa finalizar sobre ele, né? É uma pergunta que eu faço, na verdade, que eu até coloquei aqui, e é algo para vocês pensarem. Os abusos psicológicos que o Joey sofreu são determinantes para que ele fosse quem ele é atualmente? Isso é uma pergunta. Ou seja, necessariamente o Joey é da maneira que é por conta dos abusos psicológicos que ele sofreu? Pense aí um pouquinho sobre essa pergunta. Vou dar aqui 2 segundos para vocês pensarem sobre ela. Pensaram? Já posso antecipar então para vocês que a resposta é absolutamente não. Porque significaria dizer que todo mundo que passe pelos mesmos abusos psicológicos teria que ser um serial killer. Jéssica, pode ter uma contribuição? Contribuição pode. Sempre pode. Mesmo porque tem a ver com o que você sofreu, pelo que você se tornará. Agora, ser determinante, absolutamente não. Senão a gente não teria o Ted Bundy. Pra quem não sabe, Ted Bundy, grande serial killer dos Estados Unidos, teve uma vida extremamente comum. E com todas as benesses que vocês possam imaginar. Então, não. Agora, bora pra quem interessa. Pra Beck. Quando eu fiz essa análise aqui da Beck, né, que eu tô vendo aqui os tópicos que eu coloquei, eu lembrei de uma coisa que é importante, né? A histeria, ela nunca deixa de estar na moda. A histeria nos termos psicanalíticos. Primeira coisa. Então, por que a Beck é uma histérica clássica? Freudiana clássica, né? Digamos assim.
A Beck, ela utiliza-se do corpo para absolutamente tudo. Como toda histérica. Ainda que seja inconscientemente. Uma vez eu tava conversando com uma grande psicanalista e comentando sobre, enfim, uma conhecida minha, que era uma conhecida muito, assim, esforçada, nem sei se era inteligente, mas era esforçada e tal. E essa conhecida, ela se envolveu com o professor dela. E aí eu falei, né, pra essa psicanalista que tava conversando comigo, falei, cara, mas ela nem precisa disso, porque a menina, ela é esforçada, entendeu? Pra quê? Pra quê? E aí essa psicanalista, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse, Jéssica, é porque ela é histérica. Então ela não acredita, mesmo que ela seja ok, né, bacana, intelectualmente, né, bacana, mas ela não acredita como toda histérica não acredita. Então utiliza-se do corpo sem saber que está se utilizando do corpo. É exatamente esse o caso da Beck. Então assim, por que todo mundo se volta pro corpo dela? É só porque ela é muito bonita? Não, porque senão todas as mulheres deveriam passar pela mesma coisa. E não me venham com blá blá blá, que não é o que acontece. Acabei de dar um exemplo pra vocês. Porque talvez o corpo esteja realmente na cena. Porque talvez o corpo realmente seja a porta de entrada. Porque talvez o corpo, ele realmente esteja ali, né, como tópico principal. Porque o corpo é o patamar fundamental de toda e qualquer histeria. Então, no final das contas, se a Beck, ela é desejada da maneira como ela é desejada, há uma implicação dela em todo esse processo. Porque a mesma menina que gostaria de ser reconhecida pelos dotes intelectuais é a menina que transa para que todo mundo da rua consiga ver. Porque as janelas são todas envidraçadas do apartamento. É a menina que se expõe diuturnamente no Instagram. E expõe o quê? O corpo. Então, assim, há um conflito em curso, que é o que me interessa aqui com vocês. Para que vocês consigam compreender, de fato, como é que funciona na histeria. E esse conflito, ele expõe e denuncia toda essa base de negação que a consciência faz. Por isso que a psicanálise é tão importante. Porque ela vem bater em discursos falaciosos. Do tipo, olha, a culpa é sempre, no final das contas, e não é nem culpa, mas a responsabilidade é sempre do outro. Não tem absolutamente nada meu que está implicado nesse tipo de funcionamento, nesse tipo de processo. É o contrário. É o contrário. A pergunta que deve se fazer é, mas por que você sempre é agredida? Isso é culpabilizar a vítima? Não, isso é implicar a vítima para que ela deixe de ser vítima. Porque se ela continuar gozando do lugar de vítima, se torna vitimismo. Há um gozo em curso. A Beck, ela é subserviente, como toda boa histérica, né? Mas ela é uma subserviente que depois vai tentar pleitear um lugar e retirar o mestre do lugar, né, de mestre, no final das contas. A Beck, ela é exibicionista. Ela funciona, se nós fôssemos pegar ali a leitura, né, clínica dela, como uma criança indefesa em busca de um amparo. Por isso que ela se coloca em diversas situações. O cara que só queria comê-la, o professor que só queria comê-la, se envolve com o serial killer. E aí você vai me dizer, mas ele queria cuidar dela. Que cuidar? O serial killer lá quer cuidar de alguém? Ele queria possuí-la. Isso é uma outra questão. O pai da Beck a abandonou. Isso fica, né, visto ali na série, né? Isso fica evidente ali na série. E essa busca, inclusive por amparo, é a busca, no final das contas, por esse amor paterno que, enfim, que se perdeu, no final das contas. O que eu já posso dizer aqui pra vocês que é importante? Tem uma coisa interessante. Lembrem lá que ela termina com o Joey, né, num momento da série, porque ela viu que ele tava perseguindo e blá blá blá. Ela achou aquilo ali enlouquecedor e ela termina. E quando ela termina, o que o Joey faz? Né? Porque ele sabe o
funcionamento de todo mundo que ele se envolve. Isso é uma coisa, entre aspas, né, interessante no psicopata. Ele lê muito bem as pessoas. Quando ela termina com o Joey ainda fica atrás dela um pouquinho, mas depois ele segue a vida dele. Porque ele sabe, no final das contas, que se ele fizesse isso, ela iria voltar pra ele. Acabou. E quando ele segue a vida dele, que ela vê uma outra mulher com ele, entra em curso a disputa histérica. E aí ela o quer de volta. Porque o funcionamento da histérica é um funcionamento de disputa constantemente. Uma disputa fálica. É por isso que a gente vê várias mulheres que gozam na posição de amante. Mulheres que gostam, inclusive, somente de caras casados ou comprometidos. Isso não é à toa. Se dá por conta de todo esse conflito edipiano. Sofrem com isso, mas não deixam de gozar nesse lugar. Isso é uma coisa importante também. Então, no final das contas, todo esse funcionamento da Beck, ele não é à toa. Ele é um funcionamento de uma criança que foi impelida a isso e que introjetou que a única maneira de se relacionar com todos os objetos ao longo da vida dela é de uma maneira subserviente e de uma maneira em que se dispute aqueles objetos. E uma busca incessante de um pai abandonador. E isso levou com que a Beck tivesse o desfecho que ela teve. Assim como levaria qualquer outra mulher na mesma posição da Beck a ter o desfecho que se teve. Então, a gente fica aqui com esses pontos que eu queria trazer para vocês sobre a série You. Tchau, tchau.